Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre movimento retilíneo, que é um dos movimentos mais simples da natureza, e ele é caracterizado por ter uma velocidade escalar constante. E ele é um movimento que acontece muito no nosso cotidiano. Por exemplo, quando um automóvel está numa pista reta e plana, nós podemos dizer que ele está em movimento retilíneo. A mesma coisa acontece para quando um Boeing está em voo de cruzeiro a uma velocidade de 900 km por hora. Nós podemos dizer que esse movimento é um movimento retilíneo, ok? Então, antes de continuarmos, é importante definir o que é movimento. O que é movimento, gente? Então, movimento, ele é um conceito relativo, porque ele é relativo, porque ele depende de um referencial. Então, para você dizer se alguém está em movimento ou está em repouso, você precisa de um referencial. Por exemplo, movimento é quando a posição de um corpo está variando com o tempo, em relação a alguma coisa. Então, vamos supor que eu estou na minha casa, na minha calçada, e passa um carro, ok? E para esse carro, quando passa por mim, eu observo que sua posição está variando com o tempo. Então, esse carro está em movimento em relação a mim. Agora, imagine que dentro do carro está você dirigindo e ao seu lado está seu amigo. Então, você olha para o seu lado e vê que seu amigo está em repouso. Então, para mim, que estou fora do carro, você, junto com seu amigo, estão em movimento, mas para você, que seu amigo está do seu lado, ele está em repouso. Então, movimento é um conceito relativo, que depende do referencial, para você dizer se um corpo está em movimento ou em repouso, ou seja, quando a posição varia com o tempo em relação a alguma coisa, nós dizemos que esse objeto está em movimento, ok? Então, o que é movimento retilíneo? Quando a gente estuda movimento retilíneo, que é um dos movimentos mais simples, que é movimento em apenas um eixo, que eu vou dizer aqui, nós vamos dizer que esse movimento, quando é na horizontal, aqui, como está mostrando essa setinha, nós chamamos de eixo X. Então, o movimento pode ser apenas no eixo X ou no eixo Y, que vamos dizer que é na vertical, ok? Então, se o movimento é na horizontal, nós dizemos que temos movimento no eixo X. Se é na vertical, dizemos que temos movimento no eixo Y. Então, gente, como acabamos de falar, como eu acabei de falar, movimento é relativo. Então, eu preciso de um referencial. Então, aqui no eixo X, eu vou dizer que meu zero é minha origem, ou meu referencial. Eu vou convencionar, ou seja, vou dizer que tudo à minha direita do zero vai ser crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4, ou seja, vou dizer que para a direita vai ser positivo. E aqui para a esquerda, ó, seria menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, no sentido decrescente, eu vou convencionar como sendo negativo. Então, eu disse que meu movimento tem um referencial, que é minha origem, que eu chamei de zero, para frente, ou desculpe, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, imagine que esse rapazinho aqui, ó, está, eu quero localizá-lo. Como é que eu encontro como é que eu localizo esse rapaz? Como é que você localiza alguém? Você localiza alguém através da posição. Então, como é que eu vou saber a posição de alguém? Eu vou saber através de um referencial. Então, esse rapaz aqui, ó, ele está aqui a 4, eu vou dizer aqui que a unidade de comprimento é o metro, então ele está a 4 metros da minha origem. Então, no sentido positivo, então seria mais 4 metros em relação à minha origem. Então, para eu localizar alguém, eu preciso saber a posição. E para eu saber a posição, eu preciso de uma origem. Então, nesse caso aqui, ó, esse carrinho está na posição x1, no tempo t qualquer. No tempo t posterior, ele está na posição x2. Então, houve uma variação de posição. Se houve variação de posição, nós temos o deslocamento. O que é deslocamento? É isso,
é a variação da posição final menos a inicial. Como estamos trabalhando apenas com o eixo x inicialmente, então ΔX, que vai ser definido como deslocamento, igual à posição final menos a posição inicial. Então, isso aqui é minha definição de deslocamento, a variação da posição. Aqui, ó, eu tenho um movimento retilíneo, o carro está se movimentando, ou seja, sua posição está variando em relação a essas árvores, por exemplo. E eu observo aqui, gente, ó, que como a posição está variando com o tempo, então aqui, ó, eu tenho esse gráfico, aqui eu tenho o eixo da posição, aqui eu tenho o eixo do tempo, e você observa que essa linha vermelha aqui me descreve o quê? A velocidade do corpo. À medida que ele vai passando o tempo, t igual a 0, x igual a 0, t igual a 2, x igual a aproximadamente 10, e à medida que ele vai passando o tempo, ó, ele vai mudando sua posição. E essa inclinação aqui da reta é que me dá a velocidade desse meu corpo em movimento retilíneo. Então, ó, aqui eu digo que quando o meu corpo sai da posição menos 5, eu vou dizer que nesse momento eu vou convencionar que meu tempo é t igual a 0. À medida que o tempo vai passando, ó, aqui em cima eu coloquei o tempo, aqui embaixo eu coloquei a posição. À medida que o tempo vai passando, ou seja, quando o tempo passar 3 segundos, ele passa pela origem, x igual a 0. Quando o tempo tiver a 4 segundos da origem, que eu disse que a origem era menos 5, ele está na posição x igual a 2 e levou 4 segundos para chegar até aqui. Então, se eu faço um gráfico de posição por tempo, então eu vou encontrar essa inclinação da reta. E essa inclinação da reta é o que nós chamamos de velocidade. Então, a velocidade, graficamente falando, ela é essa inclinação da reta, onde se essa inclinação da reta for para cima, a minha velocidade vai ser positiva. Se a inclinação da reta for para baixo, então a minha velocidade vai ser negativa. Então, nós podemos trabalhar com dois tipos de velocidade. A velocidade média, que é a velocidade média, é a variação da posição em relação ao tempo, e a velocidade instantânea, que é a velocidade que no intervalo de tempo muito pequeno. Então, aqui, ó, esse rapaz está correndo e ele sai aqui da origem, quando o tempo foi igual a t igual a 0, e você observa que aqui, ó, o tempo está mudando à medida que a posição, o deslocamento vai mudando. Então, ó, ele sai do t igual a 0 e ΔX igual a 0 e vai variando até ΔX igual a 40 e ΔT igual a 8. Então, houve uma variação de posição e uma variação de tempo. Então, a razão entre a variação da posição e o tempo é o que nós chamamos de velocidade média. E essa velocidade média, se eu diminuir esse intervalo de tempo, ao invés de trabalhar com 8 segundos, trabalhar com 6, ao invés de trabalhar com 6, trabalhar com 4, ou seja, se eu for reduzindo esse tempo, eu deixo de ter uma velocidade média e passo a ter uma velocidade instantânea. O que é uma velocidade instantânea? É quando esse intervalo de tempo ele é infinitesimal, ou seja, ele é muito pequeno. Então, eu digo que a minha definição de velocidade instantânea deixa de ser uma variação e passa a ser algo infinitesimal, ou seja, passa a ser a derivada temporal da posição. Como nós vimos na aula passada, a unidade de deslocamento ou comprimento é metro e de tempo é segundo. Então, a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, ó, esse gráfico aqui mostra melhor. Se eu tenho uma variação de posição, ó, posição por tempo, a variação de posição no intervalo de tempo de 3 segundos, se eu diminuo para 2, depois diminuo para aquele momento, então eu deixo de ter aqui, eu tenho uma velocidade média, aqui eu já tenho uma velocidade média, mas com intervalo de tempo inferior, e aqui eu tenho uma velocidade instantânea. Ou seja, se meu intervalo de tempo é muito pequeno, eu deixo de ter uma velocidade média e passo a ter uma velocidade instantânea. Exemplo de velocidade média instantânea. Você vai daqui para Tibau e diz que levou 30 minutos para chegar em Tibau. Então, não significa dizer que você foi a cravado em 100 km por hora.
Significa dizer que teve hora que você foi a 50 km por hora, teve horas que você foi, teve momentos que você foi a 150 km por hora, ou seja, a sua velocidade variou. Então a média foi 100 km por hora, mas teve hora que foi mais, teve momentos que foi menos. Já a velocidade instantânea é aquela velocidade que você olha lá o velocímetro do carro e você vê a velocidade naquele instante. Então ali é a velocidade instantânea. Então, gente, se você vai daqui para Tibau, geralmente você não consegue ir com uma velocidade constante. Você vai variando. Por quê? Porque existe, existe a parte urbana, onde tem sensor. Então, isso faz com que sua velocidade vá variando. Tem hora que você tem, obrigatoriamente tem que diminuir e tem horas que você aumenta a velocidade. Então, essa variação de velocidade, ela é causada pela aceleração. Então, o que é a aceleração? É justamente a variação da velocidade com relação ao tempo. Então, de forma análoga à velocidade, a aceleração ela pode ser a aceleração média, ou seja, é a variação da velocidade em relação ao tempo, e tem a aceleração instantânea, que é a aceleração naquele momento, naquele instante de tempo, um elemento infinitesimal. Então, a aceleração média vai ser a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a inicial, sobre a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Se eu diminuo esse intervalo de tempo de 1 hora para meia hora, depois de meia hora para 15 minutos, depois para um intervalo muito pequeno, eu deixo de ter aceleração média e passo a ter aceleração instantânea. Então, aqui ó, eu tenho uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que nós vimos que velocidade ela pode ser definida como sendo derivada temporal da posição. Então, se eu pegar a definição de velocidade instantânea e substituir aqui nesse V, eu tenho que a aceleração ela pode ser definida como sendo a variação a derivada da velocidade em relação ao tempo ou a derivada segunda, porque eu substituí aqui quem é v, que é a derivada primeira da posição em relação ao tempo. Então, a aceleração pode ser definida em função de velocidade ou da derivada segunda da posição. Então, como aceleração é velocidade por tempo e velocidade é metros por segundo e tempo é segundo, então a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, aqui de forma análoga, eu tenho uma aceleração média, à medida que eu diminuo o tempo, eu vou ter a aceleração instantânea, ok? Então, pessoal, é o seguinte, nem sempre você vai ter um corpo, em alguns casos, na verdade, você vai ter corpos viajando com aceleração constante. Por exemplo, quando você solta um lápis, esse lápis cai com aceleração constante, que é a aceleração gravitacional. Então, alguns corpos, eles se movimentam com aceleração constante. Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, porque essa aula já está um pouco grande e, e agora eu vou ter que abrir umas contas. Então, até daqui a pouco.